Oiê! Olá, Você já passou pela saia justa de estar em meio a pessoas não cristãs e querer muito falar de Jesus, mas se calou, porque sabia que eles não gostavam que você ficasse falando de religião? vamos orar. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, todos os dias. Sim, Te sem agradecemos dúvida. por mais esse dia, por esse presente, Glória a porque as ti, tuas Deus. misericórdias se renovaram, por isso que nós estamos aqui. Abençoa a nossa nação, Amém. abençoa, Senhor, toda a nossa liderança, seja a liderança da nação, a liderança nas igrejas, a liderança nas empresas, e abençoa também essa palavra, que ela Sim, seja Deus. dirigida, que tu tome a liderança dessa palavra para Assim atingir seja. o coração e o objetivo, porque ela foi proferida, porque ela foi reservada para o dia de hoje. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra do dia. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32. Seja muito bem-vindo ao Chaves do Céu. No final de uma reunião evangelística realizada pelo famoso e importante pregador do século XIX, D.L. Moody, um jovem norueguês, ele se levantou para testificar da sua fé no Senhor. Ele queria que a congregação soubesse que ele havia sido salvo, mas tinha dificuldades para falar inglês. Hesitante, ele conseguiu dizer: "Estou aqui porque Jesus quer que eu seja uma testemunha. Ele prometeu que se eu contar ao mundo sobre ele, ele contará ao Pai sobre mim." Moody comentou mais tarde: o testemunho daquele menino foi direto ao coração de todos os presentes. Se eu contar ao mundo, sim, é exatamente isso que a Bíblia quer dizer quando diz que devemos confessar a Cristo. Nosso Senhor não quer que sejamos discípulos silenciosos. Ele nos encoraja a testemunhar com ousadia aos outros sobre a sua graça. As Escrituras, elas fornecem provas eloquentes de que devemos ser sinceros porque a nossa posição em Cristo, né? Sobre a nossa posição em Cristo. Romanos 10, 9 declara: confesse com a sua boca o Senhor Jesus. E o versículo 14 pergunta: como crerão naquele de quem não ouviram? Se você ama Jesus, é o seu dever testemunhar aos outros. Talvez tudo o que você precise dizer a alguém seja: Jesus significa muito para mim. Eu gostaria que você também o conhecesse. Aleluia. Você ficará surpreso com o que um testemunho tão simples e direto como esse pode realizar. Então, determine hoje, no seu coração: vou contar ao mundo. Oh, glória a Aleluia. Deus. Que tal orarmos juntos, pedindo luz para a nossa decisão de contar ao mundo sobre Jesus? Ore conosco. Aleluia. Te damos graças, Senhor, porque Tu és tão bom e tão maravilhoso. Tu és não só o nosso amigo, não só o nosso Pai, mas também é o nosso Mestre. Ensina-nos todos os dias, Senhor, a termos uma decisão firme, a mantermos a nossa decisão de testemunharmos tudo aquilo que Tu fizeste por nós. O seu sacrifício na cruz e porque Tu morreste e ressuscitaste e prometeste que vem nos buscar e está reservando um lugar para todos nós no céu. Senhor, que nós possamos ficar firmes na nossa decisão, que nós possamos falar ao mundo, que nós possamos alcançar as pessoas. Senhor, dai-nos estratégia para que corações sedentos, corações que precisam, sejam impactados. Que a tua graça e o teu poder esteja conosco. Envia os teus anjos. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue lendo e refletindo em Lucas 12, do versículo 1 ao 9. É coisa boa. Chave do céu de hoje. Confessar Jesus publicamente abre as portas do céu para quem ouve e para quem fala. Com certeza. Chegou a hora de orarmos pela igreja perseguida e hoje nós vamos orar pela Nicarágua. Hoje é o dia da independência da Nicarágua, então vamos interceder pelos cristãos que são perseguidos pelo governo. Eles precisam de coragem para testemunhar
e eles precisam de coragem para agir conforme a verdade do Evangelho. Amém. O Senhor os abençoe e ore conosco. Deus querido e santo, Pai, nós sabemos que no mundo aumenta a perseguição, mas a Tua palavra sempre nos mostrou, Deus, que todas as vezes que houve perseguição, que houve um aperto, Senhor amado, no meio do Teu povo, nunca houve da Tua parte a negligência, nunca houve a falta do socorro para aquele que te buscou, para aquele que intercedeu, para aquele que orou. Em nome de Jesus, nós queremos agora te pedir pela Nicarágua, te pedir pelos Teus filhos, os Teus fiéis, que encontram-se, ó Deus, em uma situação de extrema perseguição, ó Deus. Perseguição direta pelo governo, pessoas que foram constituídas ali por Ti, para que fossem pessoas que estivessem ajudando a nação a progredir. Por isso nós te pedimos para que o Teu plano se cumpra, o Teu propósito se realize, os Teus filhos cresçam em graça, em poder, ousadia e amor, que eles sejam protegidos pelo Senhor. Anjos e anjos dos céus estejam agora se posicionando na Nicarágua, protegendo os Teus filhos e levando-os ainda mais longe, aonde nunca chegaram. Que a sua fé aumente, que a coragem e a esperança permaneçam. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Chaves do Céu, todos os dias, um devocional para te lembrar do amor de Deus, da graça dele, que com certeza faz toda a diferença na nossa vida. Nunca abra mão de estar diante de Deus todos os dias, falando com Ele, ouvindo dele. Isso é chamar o reino de Deus, e é por isso que todos os dias a gente chama o reino de Deus aqui, porque quando o reino vem, o rei vem também. Então chame com a gente agora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no Brasil como no céu. Senhor te abençoe e faça hoje um dia super, hiper, mega, ultra extraordinário. Glória a Deus, aleluia. Puxa vida, né? Que palavra gostosa. Esse testemunho, né, desse discípulo do D.L. Moody, né? Moody é um cara fantástico, né? Assim, foi assim alguém. E sabe o que é interessante? Ele é do século XIX, né? Então lá no comecinho, lá 1800 e alguma coisinha e tal, ele não era tão valorizado nos Estados Unidos, né? Aí ele foi para a Inglaterra. Quando ele voltou, nos Estados Unidos ele foi conhecido como o maior pregador de todos os tempos. Às vezes a gente precisa perder alguma coisa para dar valor, né? E às vezes o próprio pregador precisa passar por alguns processos, né, antes de chegar ao ponto máximo do Senhor o que realmente colocar. Não foi o caso do Moody, tá? Não? Mas acontece. Agora, algo que é muito importante e que Moody não mudou, né? Desde que ele começou, ele sempre falou a quem fosse sobre o Evangelho da Cruz, o Evangelho da Salvação, sobre Jesus, né? Então, esse exemplo, né, de ficar firme, né? Ele orava muito, ele lia muito a Bíblia, é algo que a gente precisa perseguir. Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo, eu sou uma das pessoas que tem pouco tempo para isso, né? Mas o tempo que a gente tiver, a gente tem que dedicar, mesmo que sejam minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, tá? Eles têm que ter qualidade, e uma qualidade de realmente um relacionamento com o Senhor. Quanto mais você se relaciona, mais fácil vai ser você falar do Senhor. Até porque vai aumentar a sua convicção. É verdade. E que a gente se lembre dessa verdade. O céu espera a nossa manifestação. As criaturas da terra esperam a nossa manifestação. Que a gente também anseie. Que a gente também tenha essa expectativa em relação à nossa própria pessoa. De se manifestar e de anunciar o reino de Deus para todo aquele que ainda não o encontrou. Que a gente possa encorajar aqueles que já encontraram, mas que estão em situação difícil também. Seja a resposta da sua própria oração quando você pede que o Senhor envie mais pessoas, mais obreiros para a seara. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.